Olá, amigo. Bem-vindo a mais uma edição do seu Encontro com Yahweh aqui da Palanca TV. Que a graça do Senhor lhe tenha abençoado durante a semana. Mais um dia nos encontramos. Que tenhas tido uma semana tranquila. Que tudo tenha corrido bem e que nosso Deus, aquele que nos ama, que te abençoe. Começa agora o programa e hoje é interessante. Vamos orar. Na posição em que estiveres, no trabalho, no carro, no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar onde nos estiver a assistir, se lhe der jeito, feche o olho. Nós vamos chamar o Eterno para este momento, para que Ele nos possa abençoar. Criador dos céus e da terra, obrigado porque Tu nos amas. Mais uma semana aconteceu em nossas vidas que as pessoas que neste momento estão a assistir o programa, que possam ser abençoadas. Queremos te chamar para este lugar para que possas vir e nos inundar com sua presença. Se alguma pessoa tiver saudade de sentir a tua presença em casa, em qualquer lugar onde ele estiver, já teremos cumprido com o nosso papel. Obrigado por essa bênção. Esteja conosco nos momentos que estivemos aqui para toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Celebrai ao Senhor é a música que a irmã Landinha Mauete irá cantar agora, neste momento. Ó, escuta!
Bem-vinda aqui na Palanca Muito obrigada. TV. Que bom tê-la. Grande música. Amém. Mas faz parte de um CD, de uma carreira musical já? Não? A irmã Landinha faz carreira solo desde 2015. 2015? Sim, mas Ok. o álbum é novo. O álbum é novo. álbum já vai só há um ano. Há um ano. De Mas existência, ainda sim. está com um bom som, eu ouvi. Amém, amém. E as músicas fazem-nos Amém. sentir a presença de Deus. Amém. Mas que bom tê-la. Foi muito difícil gravar o CD? Foi difícil porque normalmente na música gospel não temos patrocínios, mas com a ajuda de Deus, né? Deus sempre tem ajudado. Ajudou meu esposo, no caminho do meu esposo, que consegui gravar o disco. E como fazer para ter a irmã Landinha nos eventos, nos espetáculos? ok. Se quiser que a irmã Landinha vá cantar num programa, como fazer? Sim, a irmã Landinha é disponível. Em tudo que é obra de Deus, eu sou disponível, porque Deus me chamou para servir. Sim. Então a irmã Landinha é disponível. Se você quer ter contato da irmã Landinha, liga no 923 21 10 75. Tem e-mail, Facebook? Tem o tem Facebook, isso tudo? o Aproveita. Facebook, Landia Filipe Mauete. Ok. E-mail é filipelandu@yahoo.fr. Maravilha, foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Mas ainda vai continuar. Prepara a segunda música. Amém, Hoje amém. é só música. é só Amém, música. amém. Muito obrigado. Amém. A irmã Landinha vai sentar e nós hoje vamos começar já a conversar. O nosso tema promete o poder da mulher que ora. Para nos esclarecer melhor, temos aqui os nossos convidados. Temos a pastora Nara Chicoacola, a pastora Claudete Conde e a profetisa Olinda Vieira. Bem-vindas aqui no nosso encontro com Yahweh. Tenham a bondade de sentar no nosso cadeirão. Que prazer! Bem-vindas. E já começo com a seguinte pergunta que não quer calar. A mulher que ora, ela com as suas preces, pode fazer milagre ou não? Agradecer primeiro o convite que me foi formulado pela TV Palanca e respondendo à pergunta que foi feita acerca do poder da mulher que ora, se pode fazer milagre ou não. De facto, quem realiza milagres é Deus, mas nós, por intermédio da oração, podemos conseguir a graça de Deus para que Ele efetue esse milagre na nossa vida, porque o ser humano por si só não pode fazer milagres. Por si só não pode fazer. O milagre é algo que é dado por Deus. É Deus que dá através da sua graça, mediante a oração. Quando Deus ouve uma oração de alguém, porque Deus achou mérito, Deus achou graça naquela pessoa, provavelmente aquela pessoa vai alcançar o milagre. Esteja à vontade para também entrar sobre o tema. Agradecer o convite que foi formulado. Dizer que Deus é poder, não é? E quando a mulher ela ora, na verdade ela está a exercitar o poder que Deus lhe colocou. Na verdade a mulher não pode realizar milagres algum, como disse aqui a pastora. Eu concordo com a sua explanação. De facto, a mulher, o homem, não homem nenhum, não pode fazer milagre. Mas o Deus que nós buscamos, Ele opera, Ele manifesta, porque Ele tem poder de operar. E a mulher, vamos assim dizer, como vaso frágil, não é? Ela ora, busca Deus e Deus realiza. E dizer que, pronto, como vaso frágil, dizer que a mulher ela só encontra Deus como o seu verdadeiro pilar mesmo. Por isso é que Deus realiza milagres através da oração da mulher. A mulher, a profetisa Olinda. Obrigada também pelo Estejam à vontade. convite. O tema é muito importante porque a mulher de joelho dobrado, como falou a pastora Claudete, um dia nação em pé. Então, o poder da mulher que ora, como já ressaltou a nossa pastora lá na frente, mulher não faz milagre, né? Quem faz milagre é Cristo. Mas nós somos instrumentos de Cristo para o milagre se manter ou se materializar na vida de cada pessoa. Então, quando você encontra uma mulher de oração, você encontra o reino dos céus. Amém. Porque é importante que a mulher de oração, ela tem um fundamento muito importante. Ela não vai operar milagre, mas Deus vai operar milagre na vida dela para poder passar para a vida de uma outra pessoa. Então, ela é uma bênção. Bom, me parece que estamos todos unânimes de que a oração tem poder.
E a minha pergunta é a seguinte. Deus, quando uma mulher ora, uma mãe que dobra o joelho para o filho, para que se realizem os propósitos, quer sejam a nível acadêmico, a nível de trabalho, esses milagres acontecem. Por isso, a minha fala no início de que uma mulher que ora faz milagre. Não é exatamente ela que faz o milagre, mas ela clama e a partir do poder de uma oração. E a oração da mãe tem poder. Então, a minha pergunta é, como se explica aqueles filhos que têm mau comportamento, quer seja para a família, quer seja para a sociedade, mas tem uma mãe que está sempre lá na igreja, uma mãe fervorosa, uma mãe que está ali todos os dias a dobrar o joelho, mas o filho... Como se explica isso? Estejam à vontade para responder. A pergunta é geral. Na minha opinião é a seguinte. Uma mulher de oração, né? Ou como que o jornalista perguntou para nós, algo muito importante, isso que tem acontecido mãe que ora, mas o filho é negativo. Então, primeiramente, cada pessoa recebeu um chamado, uma ordenança de Deus. E a mãe que ora é responsável pela sua família, mas primeiro é Deus responsável por ela. Então, o filho até pode estar distorcendo o evangelho, mas a mãe ora. A mãe é fervorosa na oração. A mãe está aí 100% na igreja, mas o filho pode ser bandido, pode ser ladrão. Não me cabe eu tratar dele, mas isso também não influencia na minha vida ou na minha comunhão com Deus, porque são motivos separados. Deus, ele separa. A casa está desarrumada assim, mas eu vou arrumar ela, porque o objetivo de Deus é que nós, porque nunca vamos estar fora de ter problema. Primeiro, por mais que a gente é pastora, é fervorosa, e está aí interagindo com Deus, buscando, nunca vamos ficar sem ter algum assunto que Satanás coloca. Só que devemos prevalecer em pé. E temos a plena certeza que o problema será resolvido. Por mais que demore, Deus vai resolver. Porque cada assunto entra para nos manter mais forte. E o nosso filho vai mudar. Porque se Deus mudou a mãe, Deus muda também o filho. Essa é a minha opinião. Fazem coro com a minha pergunta? Podem? Concordo plenamente com aquilo que a profetisa disse, mas é necessário nós entendermos que quando somos mulheres de Deus, estamos sujeitos ao mesmo ataque de qualquer outra pessoa. E o inimigo só nos ataca onde dói mais. O diabo é aquele ser que ele fica a observar os seres humanos e vê realmente qual é a fraqueza. Se calhar a fraqueza daquela mulher é o filho. Ela ama o filho, ela tem medo. O diabo conhece os nossos medos, porque ele conhece os seres humanos. E ele vai reparando e ele vê, bom, se eu atacar essa mulher, no seu casamento provavelmente ela não sinta tanto, mas se eu colocar o filho dela na droga, ela vai parar o ministério, ela vai parar de orar, ela vai parar de fazer aquilo que tem feito, ela vai parar de me incomodar, porque tudo isso é apenas para calar aquele servo. Mas é importante dizer que nada acontece no mundo sem que tenha a permissão de Deus. Mesmo para este filho ser atacado, é necessário que que o diabo tenha a permissão de Deus. E que tudo que acontece na vida de um servo, seja ele homem ou mulher, pode fazer duas coisas, como diz o mundo. Ou ele te mata ou ele te fortifica. E quando nós saímos desse problema, nós saímos realmente fortalecidos. Mas a Bíblia diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. Também diz que nós não trabalhamos em debalde e nem temos filhos para perturbação. Pode ser que o nosso filho esteja debaixo de um ataque. E vai acontecer. Se não for o filho, é o marido. Se não for o marido, aquelas servas que trabalham no emprego. De repente, no emprego se levantam situações que a gente não sabe de onde veio. Mas aquilo é apenas para tirar o foco. O foco de quê? Da oração. Porque aquela serva perturba o inferno. E o diabo sabe disso. Nós temos que nos manter focadas naquilo que é a nossa chamada, naquilo que é estar em comunhão com Deus e firmes na promessa de Deus, que aquilo que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Se Ele disse que não temos filhos para perturbação, aquilo é apenas um filme que o diabo pôs à minha frente. Apesar de eu estar a ver o meu filho naquele estado, eu vou continuar a acreditar. Eu não tenho filhos para perturbação. Os meus filhos são a posteridade bendita do Senhor. Mas Deus ouve qualquer oração de qualquer mulher aqui entenda-se, desde que seja... Bom,
qualquer ser humano criado pode dobrar o joelho, faz uma oração e Deus ouve, ou o ouvir não está intrinsecamente ligado com atender. Uma coisa é Deus ouvir a sua oração, outra coisa é Ele responder. Como se entende isso? Porque há quem ora e diz, não é resposta, eu até, de repente a minha família estava mal, o pai que era o único que trabalhava, eu orei no leito da morte para que não acontecesse nada, mas ele foi. Deus ouve qualquer oração? Dizer que Deus ouve, mas o responder é dele. O atender é de Deus, mas Ele ouve as nossas orações. Porque Ele diz, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Mas, na verdade, o responder é de Deus, unicamente. Nós podemos orar. E é bom que nós estejamos também bem diante de Deus. Estar bem diante de Deus é o quê? É numa vida em santidade. Numa vida em santidade. Numa vida de obediência com Deus. Numa vida de temor. Porque muitos de nós oramos, mas nem todos estão em santidade. Nem todos, há outros vão orar porque estão a ver o outro está a orar, eu também vou orar. Mas aquele que sabe que eu estou bem com Deus, eu vou pedir e o meu Deus vai me atender. Porque sabe que está bem com Deus. E se não atender no tempo em que eu estou a precisar da resposta, isso não tem causado, por exemplo, uma tristeza nas pessoas que depois vão, eu chamaria a ir à busca de milagre. Você vê a pessoa, hoje está nessa igreja, amanhã está naquela, ele está à busca de resposta, quer resposta imediata. Não é essa a razão? O problema é este. A Bíblia diz, todo propósito, existe um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Há tempo de sofrer e há tempo de parar de sofrer. O tempo de parar de sofrer depende de Deus, não depende de nós. Agora, uma coisa é eu ir buscar, uma coisa é pedir e confiar que Deus vai me atender. Agora, quando o tempo não depende de mim, não depende da pastora, não depende do profeta, depende unicamente de Deus. Mas eu quero mesmo perguntar isso, não posso sair daqui sem perguntar. As mulheres estão a orar muito, pastoras. As mulheres estão a orar muito. Essa resposta vê-se por aquilo que era a nossa nação e por aquilo que está hoje. Eu nasci, sou jovem ainda, nasci numa nação que estava em guerra. E hoje nós temos uma nação que está em paz. Isso não é fruto daquilo que os homens falam, negociações, é fruto de oração. E desde sempre, desde o tempo da Bíblia, sempre foram mais fervorosas as mulheres. Quando Jesus ressuscitou, quem estava lá eram as mulheres. As mulheres, elas por serem mais sensíveis, elas têm a capacidade de acreditar mais, de se entregar mais. E essa nação tem mulheres que oram de verdade. Nação que põe o diabo debaixo dos pés. E nós temos visto isso. E todas as vezes que a nossa nação, que as pessoas deixaram de acreditar em Deus, deixaram de seguir a Deus para fazer outras coisas, tivemos problemas sérios. Não vamos aqui falar de política nem de outras coisas. Mas o facto é que as mulheres estão mesmo a orar. Mas os problemas continuam. Sim, pastora, vão continuar. Segura aí a pergunta, respondam também se quiserem dar um contributo nessa questão, mas os problemas não acabam. E vão continuar. E agora aqui virou moda, aqui em Angola já virou moda, todos os dias há um assunto. Se não é na internet, é no Facebook, no WhatsApp. Aquilo é só você acordou, já tem um assunto. Ou é uma pessoa, é um homem, é uma mulher, há sempre um tema. E é a razão pela qual eu perguntei, será que estamos a orar pouco? Porque nota-se mais que as mulheres de idade, as mamães, as adultas, parece que essa classe é mais fervorosa em detrimento da classe jovem. Então, não sei se de fato estamos a orar ou não. Por essa razão, essa pergunta. Estamos a orar, mas nós não podemos esquecer de coisas que estão na Bíblia. A própria Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Quer dizer, no mundo teremos problemas. Não é o fator de nós orarmos ou deixarmos de orar, ou não é o fator de nós orarmos que o problema vai deixar de existir, vai continuar. Vai. É bíblico. E a profetisa quer dar um contributo. Só um minutinho. A Bíblia nos diz o seguinte, Deus nos prometeu nos dar vitória. Não disse que os problemas no mundo iriam acabar.
Nós vivemos literalmente em terreno alheio. O mundo foi dado ao diabo. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a problemas. Eles vêm, sim. Vamos vencer? Sim, sempre que Deus estiver do nosso lado. Mas desaparecer os problemas, só no céu. Para desaparecer os Só no problemas, céu. temos que estar em santidade. Mesmo em santidade. Não, para Deus estar conosco, nos problemas, temos que estar em santidade. É isso que eu queria dizer. Sim, porque para quando a parafrasear. Bíblia nos diz, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Para ter bom ânimo, eu preciso de estar com Deus, diante de um problema. Porque eu, pelo menos, no meu caso, eu já passei por situações. Confiei a homens, confiei em famílias, mas quando confiei plenamente em Deus, Deus. ainda que os problemas não foram solucionados, mas tive paz comigo. Ok. Tenho paz, isso é o mais importante. Saber que eu tenho paz e a qualquer momento o Senhor vai resolver aquele problema. Porque automaticamente já não é meu, já é do Senhor. Porque eu já entreguei a Ele. Essa fala tocou. Profetiza. Concernente à oração, né? A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Aí perguntou algo, o nosso jornalista disse assim, que a sociedade está envolvida em muita situação. Algumas pessoas passou na mente agora, mas quando o justo se levanta para orar, de certo a resposta virá. Perguntou se Deus faz classe de resposta, oração traz resposta. Aí vem a razão de um justo. Porque nem todos Deus assemelha a justo. Também tem um injusto. Aquele que ora e Deus não o escuta. Porque a Bíblia diz que Deus não é obrigado a escutar a oração do ímpio. Para receber resultado de cada oração, precisamos ser justos nas nossas orações. A Bíblia diz que se eu venci o mundo, vocês sois mais que vencedores. Pode vir tempestade, fogo, chuva, pode vir tudo que vier. Mas se eu, Jesus Cristo, venci o mundo, pois agora vocês vencerão muito mais. E não haverá batalha que você não vai vencer. Porque primeiro ele venceu. A internet veio para ajudar o evangelho também. O nosso jornalista perguntou, disse que temos visto muitas coisas. Logo que acorda já tem uma notícia, já tem algo. As mulheres estão orando? As mulheres estão orando demais. A razão pela qual temos visto que as igrejas estão cheias de mulheres orando. Pese embora também há quem não está orando. Mas a maioria das mulheres hoje estão orando para todas as nações. E Deus tem respondido. Nós vamos ter que ir ao intervalo, mas respondam na sequência. Ir na igreja e orar para a rival. Ir na igreja, orar para a rival, para que... Vamos ao intervalo. Voltamos já.
Reiterados os votos no segundo bloco do programa. Foi interessante. Os meus convidados de hoje estão aqui. É a profetisa Olinda Vieira, a pastora Claudete Conde, a pastora Nala Chicocola. O tema é o poder da mulher que ora. Antes de irmos ao intervalo, a pergunta foi ir para a igreja e orar para arrivar. A pastora, a profetisa quer falar. Ir para a igreja, orar para rival, em que ponto? Para o bem ou para o mal? E como a forma de orar. Mas ter ido orar para o bem, eu acho que se é rival... Nós, os pastores, eu vou falar de mim um pouco. Aparece muita gente que vem para a igreja e diz assim, eu tenho uma rival. Primeiro que Deus localiza a fonte do problema. Porque a Bíblia nos fala que Jesus perguntou à mulher samaritana, falou com ela e disse, você já teve 5 maridos, que está contigo agora não é teu. Aí, a razão pela qual muitas vão na igreja, lutar talvez pelo marido que não é dela. E Jesus já repreendeu na Bíblia. Você já teve 5. E o que está contigo agora não é seu. Em poucas palavras, já havia repreendido que você está com o marido da outra. Acontece, muita gente vai para a igreja, ela fica em oração de fervor a dizer que meu marido tem que estar na casa. Mas que marido que você está buscando para estar na tua casa? Está buscando o marido da outra para pôr dentro da tua casa? Ou está buscando o teu marido? Que está na outra casa. Que está na outra, ou o marido da outra para pôr na tua casa e a outra fica com que marido? Então, há pouco tempo, desculpa. Sim. Foi no domingo agora que Deus levantou uma mulher e disse, aonde está o teu marido? E essa mulher disse, está em casa. Eu disse, ele é teu marido? E ela disse, não, ele tem a sua esposa. Aí Deus falou, você está orando para ele ficar onde? Na tua casa. E aquela mulher que saiu com ele lá de baixo? A verdadeira, a mulher casada, o vaso de honra. Até homens que casam mesmo com a segunda. Faz só o pedido na primeira, não casa e casa com a segunda. É satanismo, né? Porque Satanás, ele entra para fazer essas coisas. Ele supõe confusão. Satanás não tem família, primeiro. E como ele não tem família, o resultado dele é destruir famílias. Ainda que entre alguém no teu caminho, eu sempre aconselho, você não pode desistir do foco. Porque é aquilo que a pastora falou, a mulher de Deus disse, ele só traz problema para te tirar do foco. Pode entrar uma H no teu caminho, não vai tirar o teu lugar. Não vai não. Mas Agar não entrou. Agar lhe chamaram. Sim. A Sara é que foi lhe buscar. É verdade. A Sara queria a resposta rápida de Deus. A Sara não queria, ela já tinha 90 anos. Ela não queria esperar o tempo de Deus. Ela tinha pressa porque no bairro, nas redondezas, falavam mal dele. 90 anos também sem filho. Era um problema sério naquela circunstância. Ela é que foi buscar Agar. Agar, nos partidos princípios, não foi culpada. Só que Deus permitiu isso. Deus permitiu o assunto. Só que Deus vem separar também. Diz a Sara. Porque depois que Agar entra, Deus permitiu. E aí Deus respondeu a Sara. E depois Sara já disse, eu não quero Agar. E aí o homem fez o quê? Tirou Agar, né? Tirou Agar foi errante. Sim. Deus lembrou de Agar por causa do filho. Exato. E Deus falou a Abraão, o filho da promessa Agar não vai tirar o lugar de Isaac. Ou o filho dela não vai tirar o lugar de Isaac. Então Deus já separou isso. Né? Então nós devemos compreender que não se vai na igreja para orar, para pescar marido da outra. Não. A oração de uma mulher de Deus tem que ser assim. Deus, faça segundo a tua vontade. Mas pastora Claudete, então, uma mulher fervorosa, mas antes dela ter se convertido à palavra, ela tinha um relacionamento com um determinado senhor, e afinal ela é a segunda, a terceira, a quarta. Qual é
a situação dela nessa condição? Bem, a Bíblia diz não há ligação entre a luz e as trevas. Não há negociação possível. Se ela foi mulher de oração, mas depois de um tempo se converteu, não é? Já aceitou na verdade o Evangelho, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita respeitar os mandamentos de Deus, então ela tem que entregar o que é do outro. Entregar o marido? Tem que entregar o marido. Com filhos grandes, filhos adultos? Nós escolhemos aquilo que nós semeamos. Ela pode entregar o marido dar assistência aos filhos, mas não é dela se ela, na verdade, aceitou que não é dela, já aceitei o Evangelho, já me converti em verdade e em espírito. Não, hoje a minha vida é só com Deus. Hoje eu quero andar segundo a perfeita vontade de Deus na minha vida. Hoje, para mim, o fundamental e o mais importante para mim é Deus, é cumprir os mandamentos de Deus. Ainda que eu tenha alguma coisa presa aí, mas eu tenho que liberar. Marido, com esses problemas sociais, desemprego, marido é que assiste. Não vai deixar de assistir. Muitas dessas não têm noção sequer que há leis que podem obrigar, né, que os progenitores assumam esse papel. Tem sido um medo recorrente também de algumas mulheres. Muitas delas voltam atrás com essa questão muito por causa da condição que depois poderão ter. Por isso, eis a razão de nós analisarmos aquilo que nós plantamos na hora da colheita. Eis a razão. Porque de uma ou de outra forma, em alguma parte da vida vai nos cobrar. Pastora Nara, é uma decisão fácil, não? Eu creio que não seja uma decisão fácil, mas a partir do momento que você decidiu mudar de reino, você estava no reino das trevas e vai para o reino da luz, vai ter que se adaptar às regras daquele reino. Vamos dar um exemplo aqui muito prático. Eu tive na Emirates Árabes, em Dubai, e eu vi que lá não se pode consumir bebidas alcoólicas. Não é o caso, mas supondo que eu fosse uma pessoa que tivesse esse hábito de consumir bebidas alcoólicas, mas por livre e espontânea vontade decidi mudar-me para o Dubai. Eu tenho que me submeter às regras daquele país. Sim, sim. Aliás, se não se submeter, fica preso, exatamente, né? Se eu estava no mundo das trevas, estava no mundo... As regras eram aquelas que podíamos tudo, estávamos a lagarder. Agora vou para o reino de Deus. Aqui a regra é clara. O 7º mandamento de Deus diz: não adulterarás. Eu costumo dizer assim que se Deus quisesse que o homem tivesse 2 mulheres, ele fazia Adão, a Eva e a Eveline, e a outra, a Maria, a Joaquina, a Conceição. Mas ele fez um homem para uma mulher. Então, se nós vamos passar de reino, nós temos que nos submeter às regras daquele reino. Mas há irmãos que têm 2 mulheres e a igreja permite. Sim, mas dentro da igreja... Ele está aí com Deus também permitiu que dentro da igreja a Bíblia fala: tenha joio, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Não entendo, ok. E há casos, por exemplo, de até questões culturais, mesmo aqui em Angola, onde num determinado... da província, município e tal, uma região de Angola, essa questão de ter 2 mulheres, ou fecham a vista, ou naquela parte as pessoas fecham a Bíblia, não sei, mas são cristãos. É simples assim. Conversão. Conversão. Ok, não está transformado, não mudou. Se não está convertido, não muda. Tenha 4 mulheres, pode ter 4, 5, mas entre uma, alguém ora, ou Deus ouve a oração, como já falamos atrás, e esse homem é transformado, e ele começa a buscar o reino dos céus, ele separa, ele vai escolher apenas uma. Mas aí a escolher é a primeira ou é a que ele mais gosta? Tudo depende de Deus. Ele pode vir escolher a última, pode vir escolher a primeira, então, mas a primeira é a pode mulher ficar dele. com aquela que ora e continua o seu caminho. Normalmente Deus, ele ouve quem mais está onde? Na presença. Deus ouve. Então, se o homem não está convertido, meu marido não era convertido. Não era, não. Eu era convertida a Deus,
Mas ele não era. Deus me deu a força de buscar, interagindo em oração, para ele ser quê? Convertido. Aí, quando ele foi convertido, hoje é apóstolo também, graças a Deus, a vida e a visão dele mudou completamente. Porque todo casamento pode passar alguém para espreitar, para trazer discórdia. Mas a razão, Deus sabe. E aquele que tem, que Deus, aquele que Deus diz, a chave agora, toma. Vai abrir a porta e vai ficar aí permanente. Então, quando ele não era convertido, ele distorcia. Eu estou buscando, ele está aí. Eu já tive caso de eu estou na igreja, ele está girando um lado do outro, mas eu estou na igreja. Está entendendo? Eu estou na igreja. Mas você está onde? Ele não quer nem ouvir falar de igreja. Mas Deus provoca situações, consoante a oração da mulher, para o homem ser convertido a Jesus Cristo. Acordar. Está entendendo? E foi o que aconteceu. Ele nem a coisa que acontece é caso. Logo que você vai ser puxado, você não entende como é que já está aí. Como é que eu cheguei aqui? Alguma coisa se movimentou do mundo espiritual satânico que estava preso. Deus libertou e ele acordou. Disse, não, espera. Estou levando uma vida de adultério. E a Bíblia diz, não adulterar, como falou a nossa pastora. Então ele endireita o caminho. Aquelas que entraram, elas é que vão se ver com problema. É isso que Deus faz. Vão se arrumar lá. Elas é que vão se arrumar. Aí quem vai ouvir vai dizer, essas pastoras falaram de coisa, tipo... Da já boca para fora. Isso, não estão querendo saber das outras. Mas é a Bíblia, nós estamos falando da visão. A visão de Deus. Essa é a visão. A verdadeira visão. Tudo que atrapalha, Deus faz o quê? Deus tira. Uma mulher que ora, sobre ela recaem muitas responsabilidades. Porque ela ora. E a oração normalmente é remetida a um relacionamento privado com Deus. Mas o comportamento externo com os homens, com a sociedade, com os filhos, e eu quero cingir a minha pergunta lá em casa com a família, com o esposo, com a enteada, com a sogra, com a cunhada. O comportamento dessa mulher que ora dentro de casa é exigido mais, porque ela ora. Porque já ouvi testemunho de pessoas que comentaram a dizer que para que eu vou na igreja se a minha mulher que está na igreja muda de comportamento? Não tem um bom comportamento. O marido não é convertido. Ela é que vai frequentar a igreja. E o marido diz, mas por que eu preciso ir à igreja se você, mulher que está na igreja, não tem um comportamento digno, aceitável? Eu acho que tudo passa por aquilo que a profetisa estava a dizer, de conversão. Vi uma frase no outro dia na internet que dizia o seguinte, o hábito de falarmos com Deus muda o nosso jeito de falarmos com os homens. Gálatas 5:22 fala acerca dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra estas coisas não há lei. Então, é muito complicado. Se alguém ora, fala com Deus, Deus fala com ela tem comportamentos reprováveis pela sociedade. Pode acontecer, às vezes, que aquela pessoa esteja a incomodar outra pessoa da casa dela e aquela pessoa conotá-la apenas com maus comportamentos. Mas isso não vai acontecer com 99% dos seus contactos. O que às vezes acontece é que temos ali uma pessoa que toda a gente olha para ela e vê que tem algo diferente positivamente, mas tem alguém, por exemplo, dentro da casa, a sogra, não quero falar mal das sogras, Deus me livre. Não. Sogra, enteada, o filho mais velho. Não, a minha mãe não presta, mas o problema não está nela, está nele. Porque a luz que aquela pessoa emana
e perturba as trevas que está na outra pessoa. Então, quando nós vamos ouvir falar de uma pessoa que ora, que tem mau comportamento, é necessário nós analisarmos as coisas de uma forma geral. Ela tem um mau comportamento só com aquela pessoa ou ela é mal comportada no geral, para a sociedade inteira? Às vezes, só aquela pessoa é que dá conta. E Mas vamos nós logo não dar só- conta mas que não- o problema está na pessoa e não na pessoa que ora. Mas o cristão tem que dar outra face em qualquer situação. Mas ainda assim, Jesus foi odiado. Jesus Sim. andava bem, não fez mal a ninguém, mas ele foi odiado. Mas ele deu outra face. E deu, e se Deu. calhar a pessoa, mas diante daqueles sacerdotes, Caifás e Anás, mesmo Jesus dando a outra face, mesmo Jesus fazendo, eles continuavam a dizer que Jesus não era bom. Sim, sim. Se calhar aquela pessoa está fazendo tudo, mas a outra diz que não, ela não é boa. O problema, se calhar, às vezes não está na pessoa. Quando nós falamos com Deus, nós mudamos o nosso jeito de ser. Ninguém que encontra Deus tem o mesmo comportamento. Quando nós estamos convertidos, nós somos convertidos. Ok. Mas a pastora Claudete quer dar um Eu subsídio. quero dizer o seguinte, quero acrescentar o seguinte. Primeiramente, nós temos que saber que o nosso ministério começa a partir da nossa casa. O nosso verdadeiro ministério é a nossa casa. Você, mulher de oração, tem que partir da tua casa. casa. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser modelo. Jesus é modelo para os cristãos. Jesus é modelo para o cristão, para aprender a amar. Nós, se falamos de um amor verdadeiro, é por causa de Cristo Jesus. Como é que você é uma mulher de oração, mas você tem um comportamento em casa reprovável? A Bíblia diz, a mesma fonte que sai água suja, não pode sair água limpa. Água limpa. Não pode. Ou você é mulher de oração, convertida, ou você está a fazer o papel de querer ser mulher, para impressionar pessoas. Porque, independentemente de tudo, o meu ministério começa a partir da minha casa. A minha família é fundamental. Porque quem constitui a família é Deus. E o grande testemunho, na verdade, não é falar. É pelos atos. Pois. O nosso agir é Pois. que determina. Pois. E essa pergunta, eu talvez podia esticar, isso acontece também dentro dos trabalhos. Pois. Você vai em repartições públicas ou privadas, encontra uma determinada pessoa que tem Bíblia aberta. Ela está com a Bíblia aberta. O que pressupõe que é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Pois. Mas quando você ouve, percebe, acompanha a tem nada forma a ver. como ele trata o interlocutor dele, quer seja um cliente ou até colegas, é simplesmente abominável. Por isso é que a própria Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. conhecereis. Não é pelas palavras, não. Pelos frutos. É um homem de Deus, é a mulher de Deus, é pastor, é profeta, é apóstolo. Quais são os frutos? Porque a Bíblia diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Ali está a resposta. E a mulher cristã tem que ser vaidosa, não? Uma mulher de oração cristã, vaidosa, não? Como é que é? Mulher tem que ser mulher. Opa, gostei dessa resposta. A mulher tem que ser mulher, pela graça de Deus, que diz que a esperança renovada formoseia o rosto. Pela graça de nós estarmos sempre em contato com Deus, isso faz das mulheres cristãs essas beldades. Estamos a ver aqui essas senhoras maravilhosas. Mulher tem que ser mulher, mas é claro que nós cristãos não temos o nosso foco nas pinturas, nas roupas. Gostamos, tanto é que vê que estamos vestidas. Mas o nosso foco está em tratarmos do nosso coração. Que é o que o apóstolo Paulo disse, né? Que não estejamos focadas nos brincos de ouro, nas coisas. Não vivemos mais para isso. Não vivemos para isso. Bom, se não tivermos, glória a Deus, isso não vai fazer de nós mais ou menos mulheres. Agora, se a mulher já tem o hábito de se preparar, graças a Deus. Se ela não gosta de pintura, graças a Deus. Mulher é mulher. E pinturas, maquiagens, roupas mais caras, menos caras, não determinam a feminilidade de uma pessoa ou não. Sim, mesmo também a espiritualidade. Exatamente. É um erro se julgar a pessoa pela forma como ela se apresenta. Exatamente. Embora o nosso exterior também prega. Embora o nosso agir, o nosso falar também prega. Não é uma responsabilidade muito grande ser cristão nos últimos dias, onde temos várias influências que concorrem para... O diabo está com uma tecnologia
avançada contra a família, contra as mulheres, contra os maridos, os WhatsApps, o telefone tem 50 códigos, cada mensagem do telefone é um código. Ser cristã, mulher cristã de oração, não tá fácil. Não é, profetisa? É verdade. Eu não posso estar aqui a dizer que é fácil, não. Nada é fácil. Sim. Nada e nunca será fácil. Para conquistar o reino do céu é difícil. Para conquistar a sociedade é difícil. Para conquistar crente é difícil. Para arrumar a igreja é difícil. Tudo é difícil. Porque se você a sociedade hoje quer tudo de bola. E cobra muito da mulher de Deus. Cobra muito dos servos de Deus. Mas eles não querem saber de ligação alguma com Deus, mas quer cobrar do servo, quer cobrar da maneira que a serva se apresenta. E umas agora já está na moda ir para a igreja para olhar o servo. As igrejas estão ficando cheias, as solteiras vão agora para as igrejas, já não está vendo homem para olhar, é o pastor. Está ficando moda. Começa a contender com a pastora dentro da igreja. Então, a pastora tem que se manter posicionada. Porque sabe que o Satanás está onde? Está lá, está a atuar. Está aí a atuar para te ver caída. Mas e na igreja, começar a olhar a pastora e o pastor, isso já também é o demônio. É demônio vivo. Isso é demônio em pessoa. O pastor já mesmo. É verdade. Está acontecendo do lado para o outro isso. A pessoa já não ouve a pregação. Não está ouvindo. Sonha com o servo do Senhor. Sonha com o servo do Senhor, sonha com a serva. Está vindo olhar para a serva. Olha para a serva, tem marido. Mas o olho não está onde? Na palavra, está na mulher de Deus. Então, se a mulher não se santifica, não ora, não ser uma mulher, vou dizer mesmo, um coração. Porque, primeiro, Deus trabalha no coração. Mas também, verdade seja dita, há nossas irmãs também que não sentam muito bem e elas gostam de sentar em frente. As tentadoras. Mas muitas não são tentadoras, até fazem desprezo. Você que está lá em frente, ou a cantar, ou a pregar, ou a tocar, é sofrimento. Basta só fazer assim a vista. É dor. Meu irmão Eu acho que as pastoras também têm que aconselhar lá na igreja. Temos feito. Ou meter pano, eu, por exemplo, lá na ou catedral, melhor, nós fizemos isso. Ou a diaconisa começa a controlar quem senta em frente, se pastora, está tudo nunca certo aconteceu ou não. você chegar na igreja, desculpa. Estamos a sofrer também. A pessoa está se expondo para pastor. Lá temos uns panos que nós tapamos as irmãs. Muito bem. Bem, já com pano. Já estão lá mesmo na igreja. Usamos e tapamos, sim. Nós também estamos fazendo a mesma coisa. Porque sentar lá e trabalhar lá na frente, fazer qualquer tipo de trabalho, às vezes tem sido duro. Você, sem querer, e depois o diabo é tão astuto, né? Tão diabo, que você viu e aquilo fica assim, não vou ver mais. Não, mas eu queria ressaltar aqui uma coisa. E eu que dou, na verdade, o evangelho hoje, cá em Angola, por quê? Porque estamos a viver muito a aculturação. Estamos a buscar cultura de outros países. Isso é a aculturação? A aculturação para trazer nas nossas igrejas. Até o vestir, porque as pessoas hoje já dizem, não, o vestir não, o vestir não tem nada para Deus. O vestir não significa dizer que você é santa ou não, mas a própria Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E principalmente nós temos que respeitar a casa de Deus. Deus. Nós temos que respeitar. Você sabe que está aí para a casa do Senhor. Eu não vou ir com tchuna baby, não vou ir com uma saia, chegar ali à frente. Mas desculpa e se a vier expressão. uma irmã vestida de uma forma que não é indecente, mas não muito boa para a casa de Deus, e ela até visita, há preparo na igreja para como lidar com essa situação? Sim, ou aquelas irmãs... Não, mas também, pastora, não digam só que sim. Não, há irmãs que quando vão aconselhar e corrigir a outra, é uma desgraça.
Até aquela irmã que ouve a repreensão nunca mais pisa lá na igreja. De facto, De as igrejas fato, também têm existe. essas coisas. Tem isso. Nós temos que saber que a igreja é o homem. É verdade. O homem imperfeito. Mas como instituição, tem que preparar os membros para saber lidar com isso, porque afastamos membros também. verdade. Visitas e Preparação dá-se. convertidos. Preparação dá-se, né? Dá-se porque nós não vamos levantar um obreiro, não vamos levantar um diácono, uma diaconisa, para ficar ali sem preparação. Tem que saber como receber. Tem umas que vão mesmo com preparação. Eu já vi, pastora. É verdade. Eu já vi. Vão mesmo lá sem preparação. E conforme já trata a irmã, Tudo é relativo. Mas é aquela Tudo coisa é relativo. que a pastora está a dizer. Ela recebeu preparação. É assim como os profissionais. Vários médicos passam pela mesma universidade. Mas o que cada um vai fazer com a medicina que aprendeu é da responsabilidade dele. E cada um vai levar da maneira que ele quiser, Tá por bom. mais que é ensinado. temas como esses não acabam. Pastoras, 10 segundos para se despedir. A parte mais difícil é terminar. Verdade. Mas é a mais boa. É a mais boa. A parte de terminar é a mais bonita. E quando Deus voltar, será a parte mais bonita de tudo isso que já passamos. E confesso-vos que agora no final ficou mais quente. É pena que não temos tempo. Mas fica aqui o compromisso de as pastoras voltarem aqui. Voltamos a falar. Não temos só esse tema, temos outros. Pastora, 10 segundos para terminar já, porque o tempo não perdoa. Eu vou despedir-me com um versículo que diz assim, que não vos inquieteis com coisa alguma. Isso está escrito em Filipenses 4:7. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Orai sempre, orai sem cessar. Oração é vida, oração é respiração. Mulheres de joelho, famílias de pé. Muito obrigado. Vou dizer o que diz a Bíblia, né? Não vos corrompei com as coisas do século presente. A mulher não pode se corromper com coisas, modas. Mulher é um vaso de honra diante de Deus. A mulher tem um valor tremendo diante de Deus. Então, eu aconselho que mulheres orem, que mulheres busquem a face do Senhor, porque Deus tem grandes propósitos com mulheres, não só em Angola, mas a nível do mundo inteiro. Então, que recorram ao Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Já estamos indo embora. Dizer que quem ora, Deus responde. Você é mulher, você é homem, amigo, criança, jovem. A Ana também tinha dificuldade, orou, Deus atendeu. Então, toda oração é bem-vinda e Deus vai responder. Se enquadra, busca somente. O que eu tenho para deixar aqui, o conselho é Jesus. Jesus Cristo, o único e Salvador. Não tem mais outro. Bom, Jesus Cristo, único Salvador. Na semana temos encontro marcado aqui de novo na Palanca TV. Você que nos segue no Facebook, Encontro com Yahweh, no canal do YouTube, passe por lá, esse programa vai estar lá. As pastoras também são convidadas depois de dar lá um clique. Divulguem bastante, publiquem, porque nós agradecemos. Tchau, tchau, tchau.